eu vou desenhar várias situações. E aí você vai me dizer onde é a direção e sentido da força magnética, utilizando a regra da mão direita, tá certo? Então eu vou colocar aqui, imagine que eu tenho um fio, e esse fio tem essa direção e sentido, e eu tenho uma corrente aqui nesse sentido, e nessa região do espaço existe um campo magnético representado por esse vetor aqui. Esse vetor, deixa eu colocar um pouquinho melhor. Então, essa região toda do espaço tem um campo magnético. E o vetor é esse aqui, ó. Geralmente, a gente bota um símbolozinho aqui, ó, de campo magnético. E se quiser, pode até ser específico aqui, dizer o seguinte, olha, o módulo do campo magnético nessa região é uma constante, ou seja, eu estou com um campo magnético uniforme. Então, quando você pensa isso, pense assim, ó, tem um fio, esse fio ele é muito longo e vai além da região que eu estou almejando. Então você imagina, ele continua para cá e ele continua para lá, mas meu interesse vai estar focado na região onde existe um campo magnético. Eu vou delimitar ele dessa vez, mas na maioria das vezes você pode inferir a partir da distribuição dos vetores campo magnético. Então, ó, nessa região toda aqui existe um campo magnético uniforme. Primeira coisa que eu vou querer saber é o seguinte: onde é que está o ímã onde é que estão os polos do ímã que causa este campo magnético que eu desenhei? Esse aqui vai ser o item A, tá? Depois vai ter o item B, C. Muito bem. E aí, o que que você me diz? A partir do desenho que eu construí, esse seria o mesmo desenho que eu colocaria no quadro, tá? É, você observa aí que o campo magnético é um vetor. Ele está em que direção? Qual a direção e sentido desse vetor, né? Eu não estou te ouvindo. Tá pra direita? Ó, repare só, tá vendo essa bolinha Não aqui? sei. A gente vai ter essa convenção assim, ó, para Tá direita. gravando? Tô sim, botei para gravar já. Ah, não, só foi uma dúvida só. Ah, tá, não. É porque eu tô falando isso porque eu falei isso no microfone, então isso quer dizer que nossa comunicação via microfone está falhando. Porque eu falei, eu vou ligar a Ah, gravação antes que eu esqueça. Aí eu fui lá e liguei, mas obrigado por lembrar, viu? Então, olha, a gente tem para a direita um vetor desse tipo, tá? Para a esquerda um vetor desse tipo. Aí você tem a possibilidade de ir para cima, um vetor assim, para baixo, um vetor assim. Mas aí fica faltando dois sentidos, direção e sentido, né? Uma direção e dois sentidos. Que é saindo da tela, eu vou botar um símbolo desse tipo, ou entrando na tela, que vai ser um símbolo desse tipo aqui, ó. Na seguinte ideia, tá vendo que cada vetorzinho desse é uma flecha? Então, se é uma flecha, a flecha a gente lembra sempre da flecha dos índios, né? Especificamente dos índios das Américas, né? Que eles botavam uma peninha aqui atrás. Se eu não me engano, também na Europa as flechas também eram assim, né? Então, se você olha a partir da frente, você vê uma pontinha. Então, isso aqui quer dizer um vetor que está vindo em sua direção. Você está vendo só a pontinha aqui dele. E se ele está indo para longe de você, você vê essa parte de trás aqui, ó, que vai ser justamente o xizinho das penas. Então, essa é a convenção de direção e sentido. Então, a partir do desenho aqui, o campo magnético, qual é a direção e sentido dele? Eu não te ouvi.
Você disse que o da bolinha é o que mesmo? Repare só, isso aqui é como se fosse a flecha, tá vendo? Então ela tem uma pontinha da Uhum. flecha aqui. Se ela vem em sua direção, ou seja, se você está olhando bem dessa região aqui, ó, em direção à flecha, isso quer dizer que você vai ver a pontinha dela, que vai ficar mais ou menos assim, um círculo e uma pontinha no meio. Se você olhar do fundo, como é uma flecha, então vai ter aquelas peninhas assim, né? Então você vai ver um xizinho se estiver se afastando de você. Então, esse aqui é um vetor que vem em sua direção, esse aqui é um vetor que se afasta de você. E aí, como é que está o campo magnético aqui, nessa região do espaço? Em minha direção. Em sua direção, saindo da tela, tá bom? Então você tem aí o campo magnético saindo da tela. E a corrente você vê que está indo para a direita e um pouquinho para cima, não é isso? Muito bem, então você vai usar a regra da mão direita para me dizer qual é a direção e sentido da força magnética. Então eu quero identifique direção e sentido da força magnética, tá? Então essa é a nossa possibilidade aí. E você vai usar a regra da mão direita para isso. Isso aqui é a minha convenção de direção e sentido. Eu vou sempre usar uma dessas opções aí, ou uma combinação delas, tá? Uma combinação linear. Com isso, eu posso, então, responder essa questão usando a regra da mão direita. A regra da mão direita, vamos ver aqui, ó. É bem assim. Você tem... Aqui é uma representação artística do que seria uma mão direita. Ela seria algo desse tipo. Ok? E você está vendo a palma da mão aqui. E você vê a linha da vida, né? A linha da fortuna. Ok? Então fica mais ou menos assim. E aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Regra da mão direita. E aí, se você pensa em termos de vetores, você vai mostrar o seguinte, ó. Com o dedão, você mostra a direção da corrente e... Ou se for uma carga com velocidade, você vai mostrar a velocidade. Ou seja, a corrente tem velocidade, mostrar o dedão com a corrente é o mesmo que mostrar a velocidade das cargas, tá? Então isso coincide. E se você for mostrar o campo magnético, você mostra com esses dedos aqui, ó. Isso aqui então vai lhe dar o campo magnético B. E você vai mostrar com este ângulo aqui, o ângulo entre esses dois vetores, esse ângulo aqui vai ser justamente o θ, ok? E aí nesse caso, seguindo a regra da mão direita, a força magnética está bem na palma da mão, indo em direção a quem está vendo. Então deixa eu ver se eu coloco uma cor aqui um pouquinho diferente, vai ser difícil, eu acho que eu tenho que botar mesmo uma bolinha preta. E para isso, eu vou apagar um pouquinho aqui esses traços, que o vetor sai da palma da mão. Então, ele vai ficar assim. Eu vou ter a força magnética, vai estar vindo em sua direção. Esse aqui, então, vou botar uma linhazinha, é a força magnética. Então, de acordo, olha aqui no vídeo, tá? Você tem a mão direita, tá? O dedo mostra a direção da corrente, os dedos livres aqui, o dedão, a direção da corrente, dedos livres aqui, então, a direção do campo magnético. E aí a força magnética está saindo assim, ó, da palma da mão. Ok? Então, você pode experimentar. Você deve, nesse momento, levantar a sua mão direita, mostrar, ó, dedão, corrente, campo magnético e força magnética. Isso ajuda muito. Na sala de aula, o pessoal fica acanhado de fazer isso. Demora um tempo para eles perceberem que, de fato, tem que fazer, senão você não aprende.
Então faça aí para esse desenho e me diga qual é a direção e sentido da força magnética. Observe também alguma coisa aqui, ó, que eu vou escrever aqui embaixo para mostrar essas relações. Ó, o ângulo entre o vetor velocidade, e é o velocidade mesmo, e o campo magnético, a gente chama de θ. Ou, se for você pensar em termos de corrente e direção, vai ser o ângulo entre a corrente e o campo magnético. A corrente aí pensando assim na direção, tá? Muito bem. A direção da corrente. E aí também é verdade o seguinte, ó, o vetor força magnético, o vetor força magnética, ele vai ser perpendicular à corrente, ou o vetor velocidade, tanto faz, e a força magnética vai ser perpendicular ao vetor campo magnético, tá? Então aí eu tenho todas as convenções aí dessa que regem. Eu vou separar isso aqui é mais outro pedaço aqui, que é a convenção da regra da mão direita. Tá aí, regra da mão direita, RMD. Muito bem, aplique a essa situação e me diga então qual é a direção e sentido da força magnética. Dedão na direção da corrente, dedos lisos na direção do campo magnético. Força magnética na palma da mão, perpendicular à palma. E aí? O que você me diz? Até o desenho da mão. O desenho da mão. Tem que perceber que o desenho da mão que é meio complexo. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, dedão, mostra a direção da corrente ou da velocidade. Os outros dedos mostram a direção do campo magnético. O ângulo entre o dedão e os dedos é o θ. Justamente aqui, ó, na mão direita, eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui é θ. Esse aqui, o dedão, mostra a direção da corrente. Esses, a direção do campo magnético. E se tudo sair direitinho, a força magnética está aqui na palma da mão, a 90 graus. Isso serve para carga positiva ou para corrente. A corrente sempre é vista como cargas positivas em movimento. Ok? A gente tem essa convenção. Muito bem, então eu tenho aqui o exemplo, eu tenho o fio, que tem uma corrente, e tenho o campo magnético. Qual é a direção e sentido da força magnética? O que você me diz? Alguma resposta? Ó, Não, não sei dizer. vamos lá, ó. Mostre o dedão na direção da corrente aí. Bote o dedão nessa direção aqui, tá vendo? Agora, vire os dedos na direção saindo da tela. Aí você vai estar com a mão assim. Nessa posição, o vetor força magnética tem que estar, ó, para baixo e para a direita. Ó, então eu tenho corrente para cá, campo magnético saindo, força magnética na palma da mão. Então aí eu tenho justamente essa situação aqui, ó. Então a força magnética nesse primeiro exemplo vai ficar assim, ó. A força magnética empurra esse fio nessa direção. Aqui então é a força magnética. Bora fazer outro exemplo aqui. Então, item B. Agora, meus campo magnético, ele está assim, ó, entrando na página. E eu boto um símbolo B aqui, ó, para a gente saber então que é o campo magnético. E o fio está subindo, descendo aqui. E a minha corrente
está nesse sentido, ou seja, para baixo. E aí eu pergunto para você, qual é a direção e sentido da força magnética? O que você me diz? Lembre que o campo magnético atua na região onde estão os vetores aqui. Então, claro, o fio vai além. Então, eu só quero saber nesta região aqui, onde existe o meu campo magnético. E aí, como é que fica essa força magnética? Regra da mão direita. A direção tá indo na direção do xizinho, né? Dentro do Ó, o círculo. campo magnético está entrando na página. Então, isso aqui é o símbolo. Bote o dedo aí apontando para sua tela, assim, ó. Então, essa é a direção do campo magnético. Ela entra na tela e atravessa e sai por trás. A corrente está descendo. Agora você precisa de um terceiro vetor que mostra a força magnética. E você vai usar essa convenção aqui da regra da mão direita para lhe dar a orientação da força magnética. A questão é você movimentar a sua mão direita até que o dedão mostre a direção da corrente, os dedos livres mostrem a direção do campo magnético. E nesse caso, o campo magnético vai estar saindo da palma da sua mão. Então tente fazer isso. E aí, qual é a direção da força magnética? Eu tô tendo dificuldade para identificar. Tá. Então, observe o que eu vou fazer. Tá vendo? Você consegue ver a minha mão direita aqui no vídeo? Só a metade da mão. Melhora se eu venho para cá assim? Sim. Pronto. Então, a minha mão aqui, ó, eu vou fazer o Agora seguinte. ficou muito colado. Bota mais. Agora, Isso. Ficou. pronto. Então, tá aqui a minha mão, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, o dedão na direção da corrente. Então, a corrente está descendo. Vou botar ele descendo assim. Os dedos na direção do campo magnético. O campo magnético está entrando na tela. Então, eu vou apontar meus dedos para a tela. Então, nesse caso, a força está na palma da minha mão. Então, ela está para cá. Na minha tela que eu estou olhando, então, dá uma força magnética para a direita. Você concorda? Você consegue botar sua mão nessa posição? Dedão para baixo, dedos em direção à própria tela, e aí coloque assim, ó, um vetor saindo da palma da sua mão. Conseguiu? Consigo. Ok. Então, a força magnética aqui, eu vou colocar o vetor. Tá assim, ó. Esse aqui é o vetor força magnética. Bora fazer mais. Vamos fazer aqui o item C. Vai fazer vários, tá? Porque a gente tem que realmente dominar essa técnica aí. Então, eu vou colocar aqui. Então, você tem aí uma corrente para a esquerda e um campo magnético saindo da tela. Tente fazer, então, qual é a direção da força magnética. Regra da mão direita.
A sua resposta sempre vai ser uma dessas possibilidades aqui em cima, ó. Como é que fala? A força está entrando na tela. Assim. Ó, repare só. Não pode ser pelo seguinte, ó, tá vendo aqui? A força magnética tem que ser perpendicular ao campo magnético. Então, se o campo magnético está saindo da tela, obrigatoriamente a força magnética está no plano da tela, ou seja, está eliminado entrando, está eliminado saindo. Fica então os outros 4 vetores aqui de possibilidade. Pode estar para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, usando essa regra aqui, que a força magnética ela é perpendicular ao campo magnético e também é perpendicular à velocidade, ou seja, perpendicular à corrente. Tem que ser perpendicular aos dois ao mesmo tempo. E meu vizinho começou a fumar um cigarro aqui do lado. Jesus! Fica na direção para frente da. Ó aqui, ó minha mão, tá vendo? Mão aqui. Eu tenho dedão na direção da corrente. Para mim tá para a esquerda, deve estar para você aí também. E os dedos têm que estar saindo da tela, ou seja, eu vou colocar eles, ó, nessa posição, saindo da tela. Obrigatoriamente, o vetor força magnética está aqui na palma da mão. Então ele tem que estar para cima, ó. Vetor força magnética tem que estar empurrando esse fio para cima. Confere, você consegue ver? Eu tenho, ó, deixa eu mostrar para você. Corrente para a esquerda, isso é no item C. Vetor campo magnético saindo do quadro. Então eu tenho que pegar esses dedos aqui e puxar para mostrar saindo do quadro. Então tá assim, ó. Isso quer dizer que o vetor força magnética está bem aqui na palma da mão. Então isso quer dizer para cima. Então eu botei aqui, ó, o vetor força magnética para cima. Vamos lá, mais exemplo até a gente pegar o jeito. A, B, C, D, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma corrente que está assim na diagonal. Que é o vetor, a corrente está nesse sentido aqui, ó. E o campo magnético aqui, ó, tá nessa direção. E o sentido, então, é esse aqui, ó, para a direita. As linhas aí são paralelas, então, para não parecer, eu tenho um campo magnético para a direita. E aí, qual é a direção da força magnética? Dedão na direção da corrente, dedos livres na direção do campo magnético. Para a direita. Olha bem, ó, você vai colocar o dedão na direção da corrente. A corrente está assim, ó, para lá. Campo magnético está para a direita também. Então repare minha palma da mão, ó, está em direção à tela. Concorda comigo? Tente fazer, bote o dedão na direção da corrente, bote ele alinhado assim. Dedos na direção do campo magnético, está para a direita. Então a força magnética obrigatoriamente está na palma da mão. Conseguiu aí? E aí, qual vai ser a direção? Consigo. A força magnética então está em que direção? Na palma da mão, saindo da tela. Saindo da tela. Nesse caso vai estar entrando na tela. Você concorda comigo? Corrente para cá, campo magnético assim. Aí o vetor aqui, ó, minha palma da mão está apontando em direção à minha tela. Vê se confere. Uhum. Ok. Então você vai ter, ó, força magnética. O símbolo de entrando na tela é um xizinho assim, ó. E eu tenho força magnética. Veja então que esse símbolo aqui de entrando ou saindo na tela vale para a força magnética também. Vale para o campo magnético. A, B, C, D, qualquer vetor pode ser representado assim. Então vamos colocar assim, ó. Eu tenho a minha corrente.
E esse aqui, então, é o meu campo magnético. Ele está para a minha esquerda. Vou colocar o símbolo aqui de B. E aí, qual é a direção da força magnética sobre esse fio? O fio está entrando e saindo da tela, e a direção da corrente nesse fio é saindo da tela. Como é que fica a força magnética? Ela tá saindo da tela. Olhe bem, ó. Não, Sim, não é força, melhore. não. Eu tô analisando Entendi. o desenho. O, A corrente está saindo da tela. Eu concordo com você, então. a corrente está saindo da tela. Então a força tá para a esquerda? A força está para a esquerda. Ah, não sei. O campo magnético está para a esquerda. A corrente sai, o campo magnético está para a esquerda e a força magnética tem que estar perpendicular à corrente e também tem que estar perpendicular ao campo magnético simultaneamente. E tem que obedecer à regra da mão direita. Você vê que aí só resta uma possibilidade para a força magnética. Para cima? Melhore isso. Ó, dedão na direção dos seus olhos. Assim, ó. Mão assim, direção dos seus olhos. Dedos livres para a esquerda. Então, qual é a direção que a palma da mão indica? Para Para baixo. baixo, exatamente. Então tá aqui, ó, a força magnética tá para baixo. E se eu tiver essa situação aqui, ó, a corrente está entrando na tela e o campo magnético tá assim, ó. Ele tá para direita. Esse é o campo magnético B. E aí? Como é que tá a força magnética agora? Dedão segue corrente, dedos livres, campo magnético, força magnética na palma da mão. E aí? O que você arrisca? Tá para cima? Não. Veja bem. Dedão entrando na tela, dedos livres para a direita. A palma da mão indica então que direção e sentido? Para baixo. Para baixo. Então tá aí a minha força magnética. Vamos lá, A, B, C, D, E, F. Olá, a gente tem que sair do 5 a 0, viu? Agora vamos ver aqui outra possibilidade. Você tem um campo magnético que está assim para cima, ó. E a corrente, então, é um fio que está passando nessa direção. A minha corrente, então, está para cima e para a direita. E o campo magnético está para cima. Como é que fica a força magnética sobre o fio? Então, o fio vai ser empurrado, justamente porque é assim, você bota o fio dentro do campo magnético. Aí você liga a corrente. Na hora que você liga a corrente, ele dá uma empurrada no fio. O fio mexe. Então ele vai mexer em que direção?
Dedão na direção da corrente, dedos livres na direção do campo magnético. Força na palma da mão sempre. Devia ter até uma musiquinha, né? Onde a força na palma da mão. Aí pronto, ficava tranquilo. Resposta? Não sei. Ó, bote aí o dedão na direção da corrente. Então o dedão deve estar para a direita e para cima. Confere. Os dedos livres devem estar Sim. para cima. E qual é a direção e sentido da palma da sua mão em relação à tela? Pra cima. Olhe bem. Não. Em direção à tela? Em relação à tela, qual é a direção da força Não magnética? sei. Olha lá, ó. Bote aí dedão para a direita e subindo. Botou? Sim. Agora bote o campo magnético para cima. Olha aí para a palma da Uhum. sua mão. Imagine um vetor saindo dela. Teria que direção? Saindo da tela? Exato. Aí estaria aqui, ó. Saindo da tela. Eu não boto em cima do fio, deveria ficar em cima do fio, mas vai ficar o desenho muito feio. Então boto um pouquinho pro lado assim. Sabe que a força sempre atua sobre o objeto, tá? Então entenda que está aqui atuando em cima desse objeto. Bora lá. Outro exemplo. H. Agora imagine o seguinte. Eu pego um ímã que tem esse formato aqui, ó. E você está vendo ele aí em perspectiva. E esse polo aqui é justamente o polo norte do fio, tá? E o lado de lá vai ser o polo sul. Ok? Então a gente chama isso um ímã em um. E agora tem um fio que ele está aqui atravessando justamente o espaço. Eu vou colocar em dois dedos aqui do lado para você compreender o que está acontecendo. Você tem um ímã, esse ímã é no formato de U. E o polo norte está bem aqui, ó. Claro que esse aqui automaticamente é o polo sul. E a corrente, ela está assim, ó. Saindo, é onde passa esse fio aqui, tá vendo? Então ele segue em direção a quem está vendo a tela. Tá aí o meu campo magnético. Tá devido ao ímã, né? E aí eu queria que você me dissesse qual é a direção e sentido da força magnética. Você tem que primeiro determinar onde está o campo magnético. E aí, dedão na direção da corrente, dedos na direção do campo magnético. E aí a força magnética está na palma da mão. E aí você vai utilizar a regra da mão direita.
sempre válida para uma corrente ou uma carga positiva em movimento com uma certa velocidade. E aí, o que você me diz? Comece com o campo magnético. Qual é a direção e sentido do campo magnético? O campo magnético, as linhas de campo, sempre emergem do Polo Norte e vão em direção ao Polo Sul. Sempre isso. Então, primeiro, o campo magnético. Qual é a direção e sentido do campo magnético nessa situação? Esquerda? Exatamente. O campo magnético está para a esquerda. Esse é o campo magnético B. E aí, onde é que está a força magnética? Entrando na tela. Eu tenho, ó, dedão na direção da corrente. Qual é a direção da corrente aí? Olha o símbolo da corrente aqui, ó. Que direção é essa? Entrando na tela, né? A Não, ó, direção. você está vendo a pontinha do vetor. Lembre disso, ó, a flecha. Você está vendo a pontinha do vetor corrente. Então, o vetor corrente está em que direção? Quando você vê a flecha está se aproximando de você ou se afastando? Quando você vê a ponta, diga de novo. Aproximando. Aproximando é a situação mais perigosa. É quando a flecha vem em sua direção. Você quer então sair da frente assim. E o campo magnético está para a esquerda. E bote a sua mão tal que demonstre esses dois vetores. Dedão mostrando a direção da corrente e dedos livres da direção do campo magnético. Não fique constrangida não na sala de aula com muitos alunos. É a mesma coisa. Tá? As pessoas têm dificuldade mesmo. Tem que praticar, tem que fazer e tem que arriscar. Você arrisca com a direção da força magnética aí. Para cima. Você tá chegando perto, mas ó, a corrente tá assim, saindo da tela, então apontando em direção ao meu rosto, no caso tem que ser em direção ao seu rosto, né? E aí o campo magnético está para a esquerda, então tem que estar mostrando para a esquerda. A palma da mão, então tem que direção e sentido aí Para baixo. para baixo. Você vê que você está acertando a direção, você está errando o sentido. Então vou descer aqui, ó. Eu vou botar bem aqui e esticar ele bastante para eu poder rotular ele como força magnética. Tá para baixo. Muito bem. A, B, H, I. Vamos embora mais. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, tá aqui meu fio. A corrente tá para a direita e o campo magnético também está para a direita.
Eu vou até botar uma cor diferente, porque esse fio tá difícil de ver. Esse fio tá bem aqui, ó. Ok, corrente para a direita. E o campo magnético também está para a direita. Ou seja, aponta assim para cá, ó. Campo magnético B. E aí? Essa é a situação mais desafiadora. Como é que fica então a força magnética? Lembrando aqui, ó, a força magnética, ela tem duas formas, né? Quando você tem uma carga positiva aqui e tem uma certa velocidade. E ela está, por exemplo, em um campo magnético, e o campo magnético está assim, por exemplo, para cima e para a direita. Esse é o campo magnético B. Então, há um ângulo θ entre esses dois vetores. Esse aqui é o ângulo θ. Tá vendo? Então, nesse caso, eu tenho carga em movimento para a direita, campo magnético assim, então a força magnética sobre a carga está saindo assim do quadro, ó. E o módulo da força magnética é dado pelo valor da carga, o valor da velocidade, o valor do campo magnético, seno justamente desse ângulo θ. Se for, então essa é uma situação. E você também pode ter outra situação, que é quando eu tenho justamente o fio. Então eu posso ter um fio que é percorrido, por exemplo, por uma corrente e, e o meu campo magnético, por exemplo, está assim para a direita. B, ok? E o ângulo é o ângulo entre a corrente e o campo magnético. Então eu tenho aqui, esse aqui é o ângulo θ. O fio tem um certo comprimento, então o tamanho do fio eu vou chamar de L. Deixa eu botar aqui em uma cor diferente. Então, o tamanho do fio que está dentro do campo, esse tamanho aqui, ó, eu vou chamar justamente de L. Então, a força magnética, nesse caso, vai ser, então, o módulo da força magnética vai ser igual a I, o tamanho do fio, vezes o campo magnético, vezes do seno do ângulo entre o campo magnético e o fio. Muito parecido, ó. Onde tem QV, eu substituo por I vezes L. Então, essa aqui é a outra situação. Muito bem. Então, nesse caso aqui, então, é a segunda situação. Como é que fica aí a força magnética? Você vai perceber que a corrente está para a direita. Concorda comigo? Sim, Que o campo magnético também está para a direita. Concorda comigo? concordo. Qual é o ângulo entre a corrente e o campo magnético? 90 graus. Olhe bem, os dois estão para a direita. Corrente para a direita, campo magnético para a direita. Qual é o Ah, eu ângulo entre os dois? É quanto? Não, eu vi como se fosse, como se tivesse reto. É Eu toda. fiz uma linha entre, uma linha reta assim, Sim, e aí, então qual é o ângulo? vertical. A corrente aponta para a direita, campo magnético para a direita. O ângulo então é de quanto?
Não sei. Ó, tô apontando para a direita e apontando para a direita. Qual é o ângulo desses dois dedos aqui? Eles são o quê? Quando duas coisas têm a mesma direção, a gente diz o que delas? Ângulo entre o vetor corrente, que está para a direita, e o campo magnético, que também está para a direita. Qual é o ângulo desses dois vetores? Zero? 0 graus. Muito bem. Então, se eu tenho zero, seno de zero vai ser quanto? Qual é o seno de 0 graus? Olha quanta Um? coisa a gente vai puxando. Não. O outro. Seno de zero sempre é. Isso vale a pena a gente comentar, ó. A gente nem trabalhou isso, a gente poderia trabalhar. Eu trabalho isso muito com subsequente, que é o seguinte: senos e cossenos. Vamos lembrar um pouquinho do que é senos e cossenos. Se você pega e desenha uma circunferência, eu não sei nem porque eu estou fazendo isso. Em tese, eu posso chegar aqui e pedir um círculo. E se eu fizer isso, me aparece um círculo perfeito. Olha, melhor, né? Aí eu vou pegar aqui e vou fazer agora uma linha perfeita também. Jesus, cadê minha linha perfeita? Deveria ter aqui, né? Linha. Não tem. Vamos fazer uma linha aqui. Então eu vou ter, ó, um eixo horizontal e um eixo vertical. Eu vou dizer que bem aqui eu tenho 0 graus. Aqui eu tenho 90 graus. Aqui eu tenho 180 graus. E aqui eu tenho 270 graus, sendo que aqui vai virar 360 de novo, né? Isso aqui tudo é dividido, você poderia dividir isso aqui de 10 em 10 graus, por exemplo, né? E aí eu vou dizer que esse aqui é um círculo unitário, então vou colocar aqui do lado, ó. Esse é o círculo unitário. Muito bem. Então, no círculo unitário, eu posso escolher qualquer ângulo, tá? Por que é dito unitário? Porque ele vai ter raio igual a 1. Então, bem aqui, no eixo x, é mais 1. Bem aqui no eixo x, é menos 1. Bem aqui no eixo y, eu vou ter, ó, mais 1. E bem aqui no eixo y, eu vou ter menos 1. Então, por exemplo, bem aqui no meio, ó, isso aqui é menos 0,5. Bem aqui eu vou ter mais 0,5. Bem aqui eu também vou ter mais 0,5. E bem aqui eu vou ter menos 0,5. E aí eu poderia sair dividindo esse eixo aqui de 0,1 em 0,1 e daria mais ou menos isso aqui, ó. Claro, eu estou sendo aqui bem amador, né? E aí eu poderia escolher um ângulo aqui. Digamos que eu escolhesse o ângulo de 40 graus. Então eu sei que 45 está bem aqui, né?
Se eu dividir isso aqui, eu vou ter, ó, 30 graus. Aqui 60, então bem aqui eu vou ter 30 graus. Aqui eu tenho 45 graus e aqui eu tenho 60 graus. Fazendo um olho grande, né? 40 graus vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, eu pego e traço uma linha que vai da origem até esse ponto. Aí o que acontece? Como é que eu sei o cosseno de 45 graus? Eu venho aqui, ó, e vou ler no eixo X o valor do cosseno do ângulo e eu vou ler no eixo Y o valor do seno do ângulo. Ok? Então, vamos tentar aqui 40 graus. Eu vou descer aqui, ó, e vou ter o valor. Vai ser aproximadamente, eu tenho aqui 0,7, né? Que é 0,5, 0,6, 0,8, né? Mais ou menos 0,8. Então, o cosseno. Depois a gente olha se está de 40 graus, 45 não, 40. Vai ser aproximadamente, deve estar muito errado, porque o meu ciclo é todo torto. E aí, o de 40 graus, eu venho aqui, ó, e vai dar o meu valor do seno, né? Então, eu vou ter aqui, isso aqui é 0,5, 0,6, 0,6,5. Então, o seno de 40 vai dar 0,65, mais ou menos. Ok? Então, note, nesse caso, se eu tenho 0 graus, então esse aqui é 40 graus. Eu vou pegar essa linha aqui e vou desenhá-la bem aqui ao longo do próprio eixo, ó. Aí, nesse caso, eu vou ler o cosseno no eixo X. Cosseno no eixo X, eu vou ler como sendo 1. E o seno, eu vou ler aqui, vai ser o 0. Então, eu tenho que cosseno de 0 graus vai ser igual a 1. E o seno de 0 graus é igual a 0. Então, eu sempre posso estar fazendo um esqueminha e fazer uma estimativa aí de senos e cossenos. Deixa eu verificar aí como é que quanto que eu errei. Bora pegar aí 40 graus. E vamos aplicar aí o cosseno. Esse que vai estar mais errado. Deu 0,76, até que não foi tão errado assim não. 0,8, tá vendo? Vamos ver o seno, né? Então eu vou ter 40 graus e vou pedir o seno. Vai dar 0,64. Eu errei só por 0,01, a parte em 100. Muito bom, muito bom. Então, você sempre a partir de um desenho bastante amador, você pode tirar o valor do seno, do cosseno e da tangente também. Vou mostrar você como é que tira a tangente aqui. A tangente, quem me ensinou isso foi um vídeo do YouTube, viu? Eu não sabia tirar a tangente no segundo unitário, não. Você pega uma linha e traça uma linha bem aqui, ó, paralela ao eixo Y. Essa linha vai dar justamente a tangente do ângulo θ. Como é que eu leio? Eu vou estender aqui, ó, e vou bater aqui. Dá para ver então que 40 graus vai ter a tangente bem aqui. Se eu puxar uma linha aqui horizontal, vai dar por volta de 0,9. Bora fazer o teste. Eu vou ter tangente de 40 graus. 40. Eu vou pedir a tangente, que vai dar 0,84. Foi o que eu mais errei aqui, ó. Porque eu falei perto de, um pouco abaixo de 0,9. Mas meu desenho aqui é ruim. Se eu fizesse um desenho bonzinho, eu botava até 4 casas decimais aí. Entendeu meu secunditário aí? Entendi. Ok. Então, voltando aqui, eu vou passar uma atividade para você de secunditário que é massa. Eu acho que solidifica bastante. Então, você vê aqui, ó, a corrente está para a direita, campo magnético está para a direita, os dois, o ângulo, eles são paralelos, então o ângulo é nulo. Seno de zero vai ser zero, então a força magnética vai ser quanto?
Se eu estou multiplicando por zero, a força magnética vai ser quanto? Obrigatoriamente. Zero. Zero também. Agora eu vou fazer uma das perguntas mais difíceis da sua vida. Qual é a direção e sentido da força magnética? Eu não estou brincando. É das perguntas mais difíceis que eu jamais coloquei para qualquer pessoa. Qual é a direção e sentido da força magnética nesse caso? A força magnética foi quanto? Zero. Zero. Então, qual é a direção e sentido? Para cima. A direção e sentido do vetor zero. Então, não acho que existe tal coisa quanto um vetor zero. A direção e sentido desse vetor são todas as direções. Mas coisa mais esquisita que eu já ouvi, a pessoa da matemática que inventou isso. O vetor zero é todas as direções de sentido. Ou seja, quando a corrente é paralela ao campo magnético, a força magnética é nula. Então não faz sentido perguntar a direção e sentido. A força magnética ela é nula. Se você quiser ficar técnico sobre a coisa, como os matemáticos gostam, aí você pode responder, são todas as direções e todos os sentidos. Ok? Então, isso leva justamente à próxima situação aqui, que vai ser a seguinte. Então, deixa eu botar mais uma. Outro exemplo. Eu vou ter uma situação onde eu tenho uma corrente. Deixa eu desenhar bem aqui. Que está indo aqui ao longo da primeira bissetriz. Está aqui a minha corrente I. E o campo magnético está assim para a direita. Quando eu falo o campo magnético está para a direita, tá? Então, obviamente, existe um ímã, né, para provocar esse campo. Onde é que está o polo norte desse ímã? Onde é que está o polo sul desse ímã? De acordo com o meu desenho. Vamos colocar, rotular os polos. Onde é que estão os polos? O polo está escondido. Na maioria dos meus desenhos eu não dei nem atenção. Eu não mostrei onde estão os polos, exceto naquele que tinha um ímã em um. E agora, para esse desenho aí, como é que fica? Onde é que estão os polos do ímã? Lembre que as linhas de campo magnéticas nascem no polo norte, elas vão morrer no polo sul. E aí? E aí? Onde é que estão os polos de cima? Onde é que está o polo norte? Deixa eu até escolher uma cor aqui mais pro lado do vermelho. E aí? Onde é que eu marco o polo norte?
Na esquerda? Na esquerda, exatamente. Então, bem aqui deve existir um polo norte e obrigatoriamente vai haver um polo sul, algum lugar que pode estar mais afastado, mais próximo, mas existe, tá? Então você tem aí o norte e tem o sul. Aqui é o sul e do lado de cá o norte, tá? Então, como é que fica a força magnética? Eu quero o seguinte, determine a, a, vou colocar aqui, ó, esse ângulo aqui, vamos botar como sendo 45 graus. Determine a direção e sentido da força magnética. B. Determine a direção e sentido sobre, ó, a direção e sentido da força magnética, ó, sobre, agora eu vou pedir uma coisa, ó, o componente horizontal de B e C, ó, vou colocar assim, a direção e sentido da força magnética sobre o componente vertical de B. Então você vai ter que decompor o campo magnético. Deixa eu fazer o seguinte, ao invés de decompor o campo magnético, vai ficar mais cômodo aqui eu decompor a corrente. Então eu vou mudar aqui, vou botar aqui decompor a corrente. Vou botar o I aqui. Então eu vou ter que achar a componente vertical e a componente horizontal do vetor, né? I da corrente, né? Que está a 45 graus. Então vamos lá. Primeiro, a força magnética. Primeiro, para obter aqui, eu vou ter que obter a força magnética. Vai ser em módulo igual a corrente. Deixa eu colocar o valor para a corrente. Vou colocar meus valores que eu não coloquei. Vamos deixar aqui, ó. I vai ser igual a 0,2 ampere. O tamanho do fio L, vamos colocar aí, exagerado, 2 metros de fio. Daqui, ó, até aqui, a parte dentro do campo é 2 metros. Vamos colocar um campo magnético aí de 0,5 Tesla. Tá? Então, a força magnética vai ser a corrente que multiplica o comprimento, o campo magnético, vezes o seno do ângulo entre os dois. Tente fazer aí. Quanto é que fica essa força magnética? Vai precisar da calculadora, né? Para obter, se você não souber de cabeça, o seno de 45 graus. Aqui são os dados para a questão junto com o desenho. Essa aquarela é direitinho, viu? Dá para fazer pequenos desenhos.
E aí, quanto é que dá a força magnética? Você deve ter aí, cada horário, eu vou começar a fechar isso aqui, tá? Deve ter aí o seguinte, ó, igual a 0,2 amperes, que é a corrente, que multiplica o comprimento, que é 2 metros, que multiplica o campo magnético, que é 0,5 Tesla, que multiplica ó, o seno de 45 graus. Isso vai dar 0,2 vezes 2 vai dar 0,4. 0,4 vezes 0,5 vai dar 0,2 de novo. 0,2 vezes 145, 145 é aproximadamente 0,7. Então fica 0,7 vezes 0,2 vai dar 0,14 newtons. Se eu não errei nada, depois confira. Vai dar 0,14 newtons. Direção e sentido, ó, eu vou ter campo magnético para a direita, corrente subindo assim. Então eu tenho corrente, ó, subindo para cá, campo magnético para lá, aqui, ó. Então o campo magnético tá, a força magnética tá bem na palma da mão. Então você vai ter um vetor aqui, ó, que vai estar entrando na página. Eu vou desenhar bem em cima do fio para ficar bem claro aí que ele está operando sobre o fio. Então eu tenho força magnética entrando na página. Ó, sempre rotular o vetor do lado para a gente saber do que se trata. Aí eu vou deixar B e C para você fazer para a próxima aula, tá certo? Tá bom. Ok. Então a gente vai parar por aqui, viu? Agora, ó, ficou diagnosticado aqui uma certa dificuldade com a geometria espacial, em entender as coisas em 3 dimensões, tá? Isso é muito comum entre meus alunos e eu sempre chamo a atenção. Com prática, essa dificuldade vai embora. Então, dá para dominar não só a regra da mão direita, mas também as relações espaciais de forma muito mais eficiente. Nas áreas das exatas, muitas vezes isso é necessário. Então, recomendo muito a você cursos artísticos, né, onde você tenha que fazer relações volumétricas, né, que você tenha que printar objetos em 3D, né? Então, se você puder fazer algum cursinho desse com alguém que você conheça, que tenha aptidão por arte, isso ajuda muito a entender as relações espaciais. Fique ligada, viu? Tá bom? Tá bom. Ok. Então, vamos lá. Até a semana que vem, na terça-feira, então. Durma bem, viu, Ana? Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, prof. Boa Ok, boa noite. noite.